E aí, ela vai dizendo aqui para a gente, olha, achei interessantíssimo. Pode-se iniciar em pequenos treinamentos, ante as ocorrências do cotidiano, tais a paciência, em conjunturas de qualquer natureza, enquanto esperar por algo, seja uma refeição, um atendimento por parte de outra pessoa, uma correspondência ou uma chamada telefônica, um lugar na fila de algum labor ao mesmo em um diálogo, quando o outrem, mais loquaz, não lhe dá a chance. Esses pequenos testes de vivência da vontade tornam-se básicos para novos cometimentos mais complexos na área da aspiração emocional e moral. Então, ela está dizendo assim para a gente precisa de pequenos treinamentos. E como é que a gente vai vivenciar esses pequenos treinamentos? Em contato com aquelas dificuldades que a gente vai enfrentar no dia a dia. Porque precisamos, né, igual a musculatura. Como é que a gente cria músculo? Indo para a academia exercitar. E como é que cria o músculo moral? Vivendo as adversidades para trabalhar as nossas questões internas. Então, não dá para se fazer por osmose. Precisa de exercício. Como é que esse exercício pode ser realizado? Justamente em contato com aquelas situações mais adversas, para que a gente possa, então, entender os movimentos morais. Quando a gente entende isso, nós vamos fazendo o quê? Valorizando os recursos infinitos que a espiritualidade nos propõe. Então, nós vamos a esse movimento e ela diz assim, nesse livro aqui, vocês conhecem? Já ouviram falar? Maravilhoso! Esse livro se chama Instrução dos Espíritos, lá da casa de Leon Denis, onde o nosso amigo Dr. Herman, maravilhoso, vai trazer para a gente algo chamado um capítulo específico. Ele diz assim, olha, nesse livro, existem regras disciplinadoras que são impostas, mas a imposição não se revela um bom método para disciplinar. Com bastante frequência, nos rebelamos contra as regras. Vamos então à terceira pergunta. Pode uma pessoa disciplinar alguém ou ser veículo disciplinador? A disciplina é aquisição para os espíritos mais adiantados? Como entender a disciplina em relação à evolução espiritual? Não é o Dr. Emma que vai responder, é o Baltazar que vai responder essa pergunta. Ele diz assim, não se pode impor aos outros disciplinas para progredir. Pode-se sugerir, pode-se criar escolas e as pessoas irem ao encontro desses estudos, porque assim o desejam. Toda disciplina imposta só atinge a periferia, não atinge basicamente o conteúdo, o contexto maior do ser humano. Então, olha só que interessante, né? Nós que trabalhamos com a evangelização, ou com a juventude, ou com pessoas adultas, mas que, ao chegar nos ambientes onde se precisa de disciplina, elas se esquecem disso, né? Quantas vezes chegamos na casa espírita e esquecemos que estamos na casa espírita? Falamos alto, fazemos determinados comentários contraproducentes, que não são compatíveis ao ambiente da casa espírita. Quantas vezes chegamos no próprio ambiente profissional, temos posturas, falas, comportamentos que também não são compatíveis, e é o que ele diz aqui, de uma forma magistral, né? Olha só, vou repetir. Não se pode impor aos outros disciplina para progredir. Pode-se sugerir, porque isso é um processo educativo e de longo prazo e de conscientização. Então, quando a gente dialoga com essa criatura, né, nas suas diversas fases da vida material, entendendo que é um espírito com as suas diversas dificuldades e que muitas vezes, ao longo das suas várias experiências de vida, ele teve a disciplina como uma grande barreira da sua evolução, né? E a gente diz assim, nossa, eu sou extremamente disciplinada. Mas aí
nós vemos muitas vezes a educação alimentar sendo ali um indicativo e mostrando o quanto a gente ainda está no processo da glutonaria e comemos de uma forma desvairada. E aí vem os processos digestivos, vem a diabetes. O que é isso? Falta de disciplina alimentar. Quantas vezes falamos coisas totalmente indevidas? O que é isso, né? Falta de disciplina na palavra. E nos momentos em que vemos na mídia determinadas informações e que não selecionamos, não filtramos o que vamos passar, né? Passamos deliberadamente, sem muitas vezes perceber o impacto que isso tem naquele grupo familiar ou social ou religioso. Eu acho que vivemos um momento em que precisamos ter muita atenção nessas questões, justamente porque recebemos um sem número de informações de formas muitas vezes desordenadas, sabemos que estamos muitas vezes num momento de desequilíbrio muito grande, porque estudamos, mas não interiorizamos, estudamos, mas não vivemos, e isso, né, fica incompatível em função da nossa incoerência nessa busca da educação espiritual, fica incompatível com a coerência que precisamos do Evangelho. Então, por isso a espiritualidade nos convida a esses movimentos constantemente. Mas já entendemos que não é disciplina coercitiva, né? É aquela disciplina que estimula o outro a pensar, o outro a construir as suas reflexões mediante o seu processo de conscientização. É fácil? Não. Mas é necessário um esforço, por isso ela disse assim, aqui anteriormente, é um esforço contínuo, porque vamos encontrar as barreiras, e se diante de cada barreira esmorecermos, qual é a nossa tendência? Reproduzir um comportamento, reproduzir um padrão de comportamento adoecido que viemos exercitando ao longo de várias experiências de vida, né? Por isso precisamos desse movimento.